Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. É uma alegria contar com a sua companhia semanal para tratar da educação na era digital. E como vocês já sabem, nós estamos numa sequência de 3 episódios. No primeiro, falamos de infância e consumo na era digital. No segundo, sobre adolescência e relacionamentos na era digital. E hoje o terceiro episódio trata do tema Juventude e Exposição na Era Digital. E já cumprimento aqui para este episódio a minha amiga querida, professora Fernanda Becali, Paz do Senhor Fernanda, e também nossas convidadas muito especiais que estão conosco, a Paz do Senhor Carla, a Paz do Senhor, Paz do Senhor Denise, uma alegria estarmos juntas, terceiro episódio. E neste episódio nós vamos tratar sobre os jovens. Então o texto que nos acompanha está em 1 Coríntios 6,12. E a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E nós queremos conversar então com você aí de casa que nos acompanha sobre os desafios da juventude e da mediação das famílias. Por quê? Porque a juventude é um tempo de escolhas importantes, escolhas que consolidam a nossa identidade, escolhas que consolidam o nosso posicionamento profissional, emocional, espiritual, ético. Os jovens hoje, diferente da nossa geração, né, Kézia? Eles vivem conectados e as redes sociais fazem parte do dia a dia do jovem. Mas é preciso nós termos uma atenção. E aí eu lembro de um exemplo de pastor Josias quando perguntou para a filha. Ele disse assim: essa foto que você vai publicar na rede social, você a colocaria no post? Para todo mundo ver. Então, o que se publica? O que se comenta? O que se curte? A quem que eles estão seguindo? Isto também revela sobre valores e identidades. E embora seja possível, nem tudo nos convém. Não é mesmo, Denise? Como que então os pais podem conversar com os jovens a respeito desse posicionamento nas redes sociais, do que eles publicam, do que eles interagem? Então, Fernanda, eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência como jovem na igreja. Então, no caso, a minha mãe com 3 filhos, na mesma faixa etária, todos 3 jovens. E ela trabalhava conosco o diálogo. A gente teve, esse relacionamento desde a infância, que foi construído, nós até falamos disso em episódios anteriores. O relacionamento que se constrói na infância, na adolescência e na juventude. Então, ela sempre trouxe pra gente essas perguntas, que você colocou. Isso que você vai postar é saudável? Isso vai trazer benefício? Isso vai prejudicar a sua vida espiritual? Porque o jovem, ele não pede mais para pai e mãe se eu posso, se eu não posso. Ele já quer fazer. E hoje em dia, muito mais do que há uns anos atrás, quando eu era jovem. Pouco tempo. Mas assim, o jovem ele já quer fazer. Então, às vezes o que ele faz, ele não toma conselho da família e vem às vezes uma consequência. Então a família, o que deu certo para minha casa, para minha vida, para minha família, para os meus irmãos, e é o que eu sugiro para quem nos acompanha, exatamente manter o diálogo e a reflexão. Então essa postagem, esse comentário vai te trazer prejuízo? Vai acrescentar? Que a Bíblia fala que o que nós estejamos falando que seja para edificação. Então isso, vai edificar o seu comentário, a sua postagem, o que você está compartilhando, vai ser bom? Vai trazer prejuízo? E aí ela soltava isso pra gente, e aí nós, como servos do Senhor, fazíamos a nossa reflexão. E às vezes já tinha postado, ia lá e excluía. Às vezes não tinha, e queria postar, nem postava. Então acho que para o jovem cabe essa reflexão. A família também não pode se opor, deixar o jovem ali, porque já cresceu, já é jovem, não vou emitir opinião, nada disso. Pai e mãe, mesmo sendo jovem, continua sendo pai e mãe. Então, se você está vendo que o seu filho jovem está indo ali num caminho de rede social que não está interessante, não está produtivo, não está benéfico, penso e sugiro que cabe sim uma intervenção com amor e na direção do Senhor e trazendo uma reflexão para esse jovem. Isso é bom para você? Isso vai trazer benefício? Acrescenta alguma coisa na sua vida? Então, foi um exemplo que funcionou para minha família, para mim e para os meus irmãos, e fica como sugestão para as famílias que nos acompanham.
É engraçado, assim, Denise fala uma coisa muito importante, porque às vezes, como pais, nós temos um desejo muito grande de já chegar dando uma orientação. Mas Denise chama atenção para a importância de problematizar. Então, isso é bacana? Isso é importante? Qual o impacto, o efeito que isso traz para você? Por quê? Eu me lembro de uma vez que, conversando com jovens, uma pessoa que não era da igreja falou assim: nossa, fulano é da igreja, mas ele segue essa pessoa que não são servos e curte aquelas piadas que falam uns nomes esquisitos, né? E aquilo me acionou um alerta no sentido dos rastros. Que rastros vocês estão deixando nas redes sociais em relação a esses vídeos que aparecem sem o nosso controle? É verdade, mas nós temos o controle do modo como nós vamos interagir. Se nós de fato vamos querer assistir, vamos de fato curtir, comentar, já que essa interação tem um impacto que fala não só do que nós estamos vendo, mas do que nós estamos, de quem nós somos, quando a gente acha que ninguém está vendo, né? Então, o modo como os jovens se posicionam, como nós nos posicionamos nas redes sociais, fala muito de nós, né? Então, Denise fala uma coisa que é muito importante, que é a problematização. Às vezes você conversa levantando questões e coloca o outro a pensar, chamando ele para a responsabilidade das ações que ele está vivendo, né, Carla? É verdade. E uma coisa que a gente tem visto, assim, de uma forma impressionante, é que todo esse apelo da mídia, e os nossos jovens acabam compactuando com isso também, de mostrar para as pessoas que vivem uma vida plenamente feliz. Isso não é verdade. Nesse mundo tereis aflições, né? É normal viver lutas, desafios, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Então, a palavra nos garante a vitória no Senhor. Então, a gente sabe que vai viver, vai vencer os desafios e está tudo bem. Nós não precisamos provar para outras pessoas que os nossos dias são todos maravilhosos, que a nossa vida está plena. Nós não precisamos disso. Então hoje, quando você vê um jovem que tem aí mais de 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, pergunta que fica, né? São seus amigos? Querem o seu bem? Para você estar se expondo tanto na mídia, mostrando tudo que você faz, suas rotinas, seu convívio familiar. Então nós, como pais, temos uma grande preocupação com isso. Os nossos filhos estão expostos. Então é necessário oração, sim, muita oração, mas é necessário muita conversa. Nós precisamos que os nossos jovens amadureçam e entendam que essa vida é uma vida passageira, uma vida breve e que nós precisamos saber viver neste mundo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas dessa vida. Então o jovem tem que ter um posicionamento e um posicionamento cristão. Então às vezes a gente vê jovens que têm funções na igreja envolvidos em tantas coisas na rede social que assustam. Então é um alerta que os nossos jovens precisam amadurecer na fé, precisam se posicionar, porque o mundo tem se posicionado, o mundo tem ditado regras, mas nós vivemos conforme a palavra de Deus. Então nós precisamos nos posicionar também. É verdade. Kézia, é importante quando as meninas falam, por quê? A palavra do Senhor fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse modo como nós vamos conversar com os jovens, ele é primordial. Por isso que os pastores sempre nos aconselham a ter um dia em que nós separamos para orar, para jejuar, para madrugar pelos nossos filhos. Porque dependendo do modo como a gente fala, eu vou contar um segredo para você, que não é um mau segredo, mas eu já encontrei jovens que têm um perfil na rede social para a família, para os pais, e existem jovens que também têm um outro perfil para os seus amigos. Porque ali ele vai expor aquilo que ele tem vontade. Com toda a liberdade, com toda a liberdade e que não convém naquilo que os pais têm ensinado. Então, quando Denise e Carla nos chamam a atenção e Kézia trouxe um exemplo, é para que a gente tenha uma relação de muita confiança. Para que os nossos filhos na juventude, nós precisamos acompanhá-los e saber orientar. É um fio muito tênue, né, Carla? Exato. Ainda não tenho filho na juventude, mas vivenciamos isso no IFES, na UFES. E como que eles têm um outro perfil, que aí os pais não conhecem, porque tem outro nome, eles não conseguem encontrar. Exatamente. A gente vê, infelizmente, a gente sabe de situações assim.
E é até triste, né? Você falou, eu fiquei pensando, porque são pessoas, às vezes, na igreja com aquela aparência, né, de cristão, de servo, mas ali por trás da rede social é outra vivência, são outros contatos e, assim, um triste testemunho. E aí, até comentando aqui, né, a Carla vai trazer um pouquinho disso, a experiência de Daniel, né? O testemunho de Daniel. Como era importante, né? Exatamente. E a palavra de Deus, ela é muito rica em exemplos. Então, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente sabe orientar os nossos filhos. Hoje nós temos 2 grandes aliados. Nós temos a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando, e temos também o Espírito Santo, que maravilha, né? Então nós ensinamos a palavra e o Espírito Santo vai lá e fala, lembra do que sua mãe falou? Lembra do que você aprendeu na escola bíblica? E assim eles vão vivendo e amadurecendo. Então, quando a gente estava conversando sobre Daniel, muito nesse aspecto, Daniel e seus amigos eram jovenzinhos, eles foram levados cativos, eles eram prisioneiros. Não foi uma ida tranquila, eles foram levados prisioneiros. E eles tinham todas as desculpas do mundo para se contaminar com as iguarias do rei, com o comportamento, com os deuses. Mas não, eles decidiram não se contaminar. Então, isso é posicionamento. Então, se nós ensinamos os nossos jovens a serem servos do Senhor, assumirem sua identidade cristã, eles vão saber se posicionar. Eles não vão precisar ficar perto de pai e mãe, não. Eles vão saber se posicionar independente das situações que estão vivendo. Então, nós precisamos tratar os nossos filhos jovens como jovens. A fase que eles estão vivendo é uma fase de responsabilidade. Eles precisam ter noção de trabalho, de estudo, de vida financeira, de vida espiritual, de constituição de lar. Eles precisam amadurecer. E cabe a nós, como pais, esse diálogo, esse preparo e, acima de tudo, essa oração, né? Nós não podemos esmorecer. Temos que trabalhar, orar e cuidar dos nossos jovens. Nós estamos diante de uma série de desafios para esse cenário atual, quando nós falamos de jovens, porque nós vemos que o impacto do uso excessivo da tecnologia, das telas, tem trazido também um prejuízo para o desenvolvimento cognitivo dos nossos jovens, né? E isso é explicado, inclusive, no filme O Dilema das Redes, que expõe como as plataformas digitais manipulam o comportamento dos usuários, alimentam comparações, vícios, uma exposição desnecessária, e isso estimula uma produção da insatisfação a respeito de si mesmo. E há uma indústria que ganha muito com essa insatisfação para ser suprida com roupas, com procedimentos cirúrgicos, com medicação, tudo que pode ser comprado para que você seja diferente do que você é. E há uma beleza esquecida, que nós somos únicos, a imagem e semelhança de Deus. Ele não errou. Você acha que Deus errou quando fez a nós, quando fez a nossos filhos, para a gente desejar mudar tanto? Então, para além dessa cultura de comparação, de excesso de afirmação também do outro, dos likes, né, como uma fonte de validação, é sempre importante lembrar os nossos jovens que a nossa identidade é Cristo. Então, quando Carla e Denise falam sobre essa importância de ser muito bem posicionados, né? Fernanda também coloca que a importância dos jovens se posicionarem é porque existem riscos de quem está com o coração distante do Senhor se posicionar de forma excessiva nas redes sociais. E aí a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa exposição, quais os riscos emocionais, quais os riscos também espirituais dessa superexposição. Nós vínhamos falando também do modo como nesse impacto, né, que a tecnologia, que a super proteção dos pais também tem trazido uma juventude um pouco tardia quanto ao amadurecimento dos nossos jovens, ou seja, a gente quer mostrar uma vida muito bonita, muito tranquila e sem compromisso com quem nós de fato somos, sem compromissos com nossos projetos profissionais, a constituição de família. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu queria reforçar aqui
dentro, né, do que você está colocando, que o jovem ele está muito no mundo virtual, está um pouco ausente desse mundo real, onde ele tem que se posicionar nas áreas que a Carla citou, nos estudos, na vida profissional, na constituição do lar. Então o jovem ele está muito preocupado com o que o outro vai pensar acerca dele, o que o outro vai dizer do que ele tem feito, e vive assim, incluído e embutido nesse mundo virtual, dos seguidores, dos likes, e às vezes está um pouco ausente, distante do mundo real. O mundo que nós vivemos e que trabalhamos, constituímos a nossa família, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão ali na nossa igreja. Então nós temos essa preocupação desse jovem muito envolvido com o virtual, fora do mundo real. Uma romantização um pouco das imagens, né? O virtual paga a conta de energia? Pois Será, Carla, que os nossos jovens sabem quanto custa aquele talão que chega todo mês para nós pagar? Não sabe mesmo. Então, eu tenho até um exemplo sobre isso, que eu achei interessante, que uma mãe estava reclamando comigo que o filho deixava sempre o ar ligado, a luz ligada e a conta de energia. E ela tá que reclama. Eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa, ele sabe quanto que é o valor da conta de energia? Aí ela olhou assustada para mim, não. Falei, pois bem, então você vai fazer assim, você vai colocar esse mês a conta, ele vai ver o valor. E você vai falar com ele, se mês que vem essa conta aumentar, você vai pagar o dinheiro do seu lanche da faculdade. E aí, no outro mês, adivinha o que aconteceu? A luz abaixou. Porque se ele teve a ameaça, ó, você vai ter que pagar, rapidinho ele deu um jeito nessa situação. E tem um outro exemplo também que eu me lembrei, que eu achei muito engraçado, de uma irmã que a filha começou a estagiar. Ela reclamava muito da filha, que estava pedindo muito dinheiro para lanche, e todo final de semana os jovens saindo, aquele gasto. Eu falei, por que ela não está estagiando? Ela já está na faculdade. Ah, é muita coisa para ela. Ela fica muito cansada. Eu falei, minha irmã, para de lidar com a sua filha, ela é jovem, para de lidar como se fosse adolescente. Ela já trocou de fase, agora é uma fase de responsabilidade. Então você vai colocar ela para pagar o lanche. Ela está trabalhando, ela vai pagar. E ela arranjou o estágio. Aí essa irmã, encontrei com ela algum tempo depois, ela falou assim, eu falei, e aí? Ela está saindo muito? Ela falou, não, parou com essa história de lanche, porque ela falou que ela que não ia gastar o dinheiro dela comprando lanche. O lanche tá caro. Agora tem outro valor o lanche, então, né? a partir do momento que eles assumem essa responsabilidade, eles começam a ver o valor do dinheiro. Porque um jovem conhece controle financeiro. É muito fácil você saber um Word, um Excel, nem que seja no papel com caneta, você sabe fazer uma planilha de gastos. Você tem que saber quanto que custa a sua faculdade, quanto que custa seu transporte, o seu lanche, todo o recurso que seus pais investem em você como jovem, você precisa conhecer para dar valor. E cabe aos pais também ter essa consciência de transmitir para os jovens isso. Ó, eu gasto tanto com você, eu quero retorno, quero notas. Eles não passaram da idade de ser cobrados de nota, não. Nós temos o direito de cobrar um posicionamento dos nossos filhos, porque isso é impacto na vida financeira, na vida profissional deles. E na organização pessoal, né? Não. Enquanto você falava a respeito dessas questões, me veio aqui à memória uma série de situações. Uma delas é que nós estamos contribuindo, às vezes, pelo excesso de cuidado com os nossos filhos, para que eles se tornem cada vez mais imaturos. Era muito comum nós, no ensino médio, estarmos trabalhando. E essa geração tem sido estimulada, dependendo, é claro, da ocupação social das famílias, cada vez menos a começar a trabalhar logo e a estudar cada vez mais, né? E para muitos, a ideia de estudar e trabalhar fica muito distante, fica parecendo uma coisa difícil, impossível, né? E há programas que incentivam os jovens a serem menor aprendizes e a trabalhar já de uma forma mais cedo. E isso também precisa ser estimulado pelas famílias, a responsabilidade, a compreender o projeto profissional que eles vivem. Lá na igreja, uma vez nós sentamos com jovens e perguntamos assim, vocês têm noção de quanto vocês custam mensalmente na casa de vocês? Aí a gente fez, agora abre uma nota no celular aí. Quanto que é a conta de luz? Quanto que é a conta de água? Quanto que dá a conta do mês? Vamos colocar aqui um valor, né? Supor um valor.
Quanto que vocês acham que vocês gastam em relação a lanche, a transporte? Vamos dividir aqui esse número pelo número de pessoas que tem na casa. Aí eles... Tia Kézia, mas essa conta não está batendo. Eu falei, então, isso é importante vocês compreenderem para que vocês se organizem. O que é sair de casa? O que é se preparar para o casamento? Então, é preciso ter essa noção do tempo, do dinheiro e do investimento que nós queremos fazer. Não é verdade, meninas? Isso mesmo, Kézia. Novamente o nosso papo está maravilhoso, de conselhos para os nossos pais jovens. Mas nós vamos precisar encerrar para ficar o gostinho da próxima semana, né, Kézia? Verdade, meninas. Nós agradecemos muitíssimo este tempo tão precioso com vocês, tá? Essa conversa tão importante, paz do Senhor. Amém. Obrigada. Sejam muito bem-vindas sempre. Amém. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Vai ser o Fernanda. Senhor. E a você que nos assiste, continue conosco para tratar dos desafios nessas diferentes temporalidades, na infância, na adolescência, na juventude. Se você perdeu um dos 3 episódios, já sabe, retome a nossa playlist e nós ainda deixamos um alerta na orientação dos filhos. Atenção ao que posta, comenta, curte, a quem segue. Busque ser influência, não apenas influenciado. Preserve seu posicionamento diante do Senhor e dos homens. E, além disso, permaneça conosco para continuar nossa conversa em família. Acompanhe o programa Organização e Método aqui no canal no YouTube, na TV e no nosso Instagram, @icm.organização e método. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.